Será realmente possível salvar o seu casamento sozinho? Você tem a coragem de enfrentar os seus problemas ao invés de fugir deles? Ou talvez se esconder, né, por detrás dos conflitos, se esconder por detrás desse falso orgulho? Você tem esse tipo de atitude? Então vamos mudar tudo isso, certo? E isso é possível sim. Sabe, eu entrei em um casamento bem nova, sabe, aos 17 anos, então eu não tinha maturidade nenhuma. Por isso que eu falo muito para os jovens, que é o certo, né? Se você quer namorar, mas será que você tem maturidade para isso, né? Porque namorar, a gente tem que namorar, mas pensando que pode ser o nosso futuro esposo. Eu não tive ninguém para me auxiliar, ninguém para me ensinar nada, né? Não tinha Cristo ainda na minha vida. E entrei muito cedo, passei por conflitos muito cedo, mas mesmo assim, quando eu passei por um conflito enorme, eu já tinha Cristo na minha vida e ele me ajudou muito. E eu consegui salvar o meu casamento sozinha. E eu vou falar para vocês como é possível sim. Então já deixa o seu like, tá bom? Me chamo Rony Kerla, se é a primeira vez que você está aqui no canal, não tinha visto nada ainda, então já se inscreve, tá bom? É muito importante você se inscrever, ativar o sininho. Os meus vídeos são vídeos com reflexões, né, com palavras que vai te ajudar, vai te sentir mais valorizado ou mais valorizada, né? São palavras que vêm realmente de Deus. Então, se você gosta de palavras, de reflexões, de algo que te dê um ânimo, que não te coloca para baixo, então se inscreve que vai ser de boa, tá bom? Então, vamos lá e vamos continuar. Vamos lá. Não entendi esse final. Olha, primeiro entende de uma coisa. Enfrentar os problemas do seu casamento é algo produtivo, não é algo inútil. Não ache que você, eu tô lutando sozinha, é algo inútil, não é. E outra, sofrer faz parte. É melhor sofrer pelo que é certo do que sofrer pelo que é totalmente errado, certo? Não estou dizendo aqui que você tem que sofrer o resto da sua vida e você só vai sofrer o resto da sua vida se você quiser, se você não for sábia, se você não for sábio. Porque eu não estou falando do sofrimento da maneira da violência ou da maneira do adultério, certo? Não estou falando dessa maneira, eu estou falando da maneira... Todo dia, gente, casamento tem problema, né? Não existe um casamento que não vai ter problemas. Só que a gente tem que aprender a lidar com isso. E somente Deus pode nos ajudar. Porque foi Ele que fez o casamento, Ele criou o casamento. Então é Ele que pode nos ajudar. E para isso, eu tenho que obedecer os princípios deles. Eu tenho que entender o princípio de Deus para o casamento. Certo? E foi isso que eu fui aprendendo. E todo dia eu aprendo. Eu não tenho o melhor casamento do mundo. Certo? Mas eu tenho um testemunho muito lindo do que Deus fez na minha vida, mas eu deixei Ele fazer. E eu sei que você também vai deixar. Outra coisa, tire e descarte essa palavra divórcio ou desquite do seu casamento. Isso não existe. Tire isso do seu pensamento, certo? Deus abomina o divórcio e Deus odeia também a separação, né? A mesma coisa. Eu não estou falando uma relação, novamente, a violência, principalmente a questão da mulher. Deus odeia isso. Deus não criou o homem para fazer isso com a mulher nem com ninguém, certo? Não estou falando disso. Uma certa conselheira, ela disse o seguinte: se você pensa que não há esperança por ser o único em seu relacionamento que deseja ou se importa bastante para tentar salvá-lo, você está completamente errado. Sabe por quê? Porque tudo depende de você. Você não pode esperar que o seu cônjuge, né, queira fazer algo para salvar o seu casamento se ele quer sair dele. Então, você não pode esperar nada dele. Então, por isso que tudo vai depender de você. Se você quiser, então você tem que agir. Você não pode esperar ele agir. Se ele não quer nem estar no casamento, como é que você quer que ele haja? Quem tem que agir é você. Olha, em Números 23, 19, fala que Deus não é homem para que minta. Em Lucas 1:3, fala que para Deus não haverá impossível. Então, na sua palavra, Deus não é mentiroso. Deus falou que para ele não há nada impossível. Então, depende de mim.
Depende de você. Em Mateus 19, 4 e 6, certo? Eu vou ler aqui para vocês, mas de uma maneira mais amplificada, quanto da Bíblia. Deus falou o seguinte: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que ele disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, firme e inseparavelmente, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, o homem não separa. Entendeu aí, gente? O homem não separa. É da vontade de Deus que em todo casamento o casal ame um ao outro, emocional, espiritual e fisicamente. E toda essa atração que eu falei, né, ela vai crescendo continuamente do seu casamento. Todo dia a gente vai amando, tanto faz emocional, espiritual e fisicamente. É algo que é todo dia, até o dia que Deus permitir nos levar, certo? Então, Deus criou o casamento para isso, para ser o resto da nossa vida. E a gente aprende a amar todo dia. A gente não aprende a amar antes de casar. A gente que pensa que ama ao ponto de casar. A gente aprende a amar todos os dias da nossa vida. A infidelidade e o divórcio, elas são caminhos realmente totalmente ao contrário do que Deus realmente quer, né, para um casamento. Não é isso o que Deus quer. Mas se isso aconteceu, se aconteceu um adultério, né, se aconteceu algo que realmente você acha que não dá mais, ou então que acha que seu casamento vocês não conseguem nem se entender mais, você acha realmente que não dá mais, eu já pensei nisso, sabe? Já teve há muitos anos atrás, claro, há uns 12, 13 anos atrás, eu pensei em se separar e achava que realmente não tinha mais como. Estava praticamente quase decidida, e o meu esposo também. Mas aí Deus falou muito comigo, lá no fundinho, sabe assim? Quando a gente acha que não tem mais jeito e vem aquela voz, e eu comecei a buscar, e foi quando Deus falou comigo que se eu me dedicar a restaurar o amor do meu casamento, eu podia estar certa de que Deus iria fazer. E que o poder dele viria operar no processo. E foi isso que Deus fez. Foi algo lindo do que Deus fez. Deus preparou pessoas, Deus preparou livros. Comprei livros e comecei a ler livros de casais, livros maravilhosos. E eu não, até o momento só achava assim, tô lendo, tô aprendendo. E era nova convertida e achava aquilo maravilhoso. Tudo que tem a ver com casamento, eu gosto muito de ler. Sempre gostei muito de aprender. E foi quando realmente, né, eu descobri, né, a questão da infidelidade no meu casamento. Quando meu esposo chegou pra mim, falou. E aquilo ali pra mim foi algo assim, né, um baque. Mas doeu muito. Eu não tô dizendo pra você que não doeu, né? A gente se sente rejeitada, se sente... vem aquele complexo de inferioridade, se acha feia, se acha lá pra baixo, né? Mas Deus estava me preparando para o que iria acontecer. E eu decidi a lutar pelo meu casamento. Nada justifica um adultério, certo? Nada justifica. Mas eu aprendi naquele momento que nem sempre quem trai quer dizer que não ama. Não estou justificando, certo? Mas eu aprendi que eu tive muita culpa também, né? De como ser mulher. Então, por isso que eu disse, né? Eu era muito imatura, me casei grávida, né? Tudo errado. Então, eu também tenho culpa na história. Não estou dizendo, gente, mais uma vez, estou repetindo várias vezes. Nada justifica um adultério, certo? Mas, enfim, eu decidi lutar pelo meu casamento. E Deus operou em mim um processo maravilhoso. Ele fez algo assim tremendo. E ele restaurou por completo o meu casamento. E no processo, que foi bem doloroso, e para o homem também é complicado quando... para ele conseguir reconquistar a confiança da mulher novamente, e ele sofre. Então, o que Deus fez, né? Eu comecei a encher minha mente de pensamentos bons, escutar pregações, ficar perto de pessoas que pudessem me falar algo bom, que pudessem transmitir algo de bom para mim,
ler os livros, que foi algo que me ajudou, e principalmente a Bíblia. Comecei a ler muito sobre os casamentos da Bíblia, sobre 1 Coríntios, sobre os deveres da mulher, sobre os deveres do homem. E comecei a encher minha mente de coisas boas. Então Deus começou a me preparar, a me fortalecer, e eu consegui. Olha, quanto mais você começa a conhecer mais a palavra de Deus, você começa a abrir, parece que tem uma venda e você começa a ver as palavras, tudo que está acontecendo em sua volta com outros olhos, aí você vai abominando o divórcio, você vai vendo que aquilo ali não é o que Deus quer para sua vida, que é algo abominável, é algo terrível. Quando você começa a sentir isso, a ver isso, aí Deus começa a operar grandemente na sua vida. E o seu esposo vai começando a se transformar também através da sua sabedoria, porque vai depender de você e só de você. Nunca esqueça, o casamento ele é sagrado e ele é permanente. Olha, tem algo que eu escrevi no tempo, né, que eu passei tudo aquilo, e eu sempre fui uma pessoa muito de escrever, né, muito de, acho que se você dá uma olhadinha nos outros vídeos, sempre falo que eu escrevo, sempre falei que eu tenho um diário, né? Eu gosto de escrever, gosto de passar pro papel o que realmente eu sinto. E teve algo que eu estava relendo e relembrando, né? Por conta dessa palavra. Aí eu peguei e escrevi uma coisa que eu queria passar para vocês, que foi um pensamento que eu escrevi, era pensando e eu escrevendo. E eu falei assim: sou uma só carne com meu marido, e então digo algo realmente chocante para vocês. Eu lhes digo que mesmo que o meu casamento não tenha um final feliz, não lamentarei a posição tomada. Saberei que tomei a decisão certa e segui o único curso viável para mim. Terei feito tudo o que me foi possível. Gente, quando eu vi isso, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei maravilhada. Eu fiquei, tipo, aquele orgulho bom. Porque quando eu escrevi, meu casamento não estava legal naquele momento. Mas hoje, quando eu vejo, eu fico assim, nossa, que palavra, o que Deus fez, Deus é muito lindo. E eu queria passar algo para vocês, que a sua confiança, ela não é para ela estar naquilo que você faz. A sua confiança, ela tem que estar em Deus, em sua palavra. Foi isso que eu tomei para mim. E eu queria encerrar lendo para vocês, que vai te ajudar muito. Provérbios 4, 25 e 27. Olha só que palavra linda. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os pés da maldade. E existe muita maldade e pessoas falsas e que a gente acha que estão dando conselhos bons e não estão. Gente, vou ficar por aqui, o vídeo tá ficando grande e espero que tenha edificado a sua vida de alguma maneira. Eu vou fazer a parte 2 ou a parte 3, né? Eu não sei porque é um testemunho gigante, né? Não é somente isso que eu falei, é algo muito lindo. Foi daí, é incrível que pareça, mas foi daí que eu entendi o meu chamado, né? O meu primeiro chamado, o que Deus me chamou primeiramente, que foi para mim e para o meu esposo sermos líderes de casais. Antes mesmo de pastorear, a nossa liderança foi para trabalhar com casais, que a gente trabalha até hoje. Então eu espero que realmente Deus tenha falado ao seu coração, certo? Compartilha com pessoas que você sabe também que está passando por isso, para casais, não é só para mulheres, para homens também. Certo? Tem mulheres também que não quer mais casar, né? Que não quer mais estar no casamento. Tem mulheres que são adúlteras e o homem não. Hoje em dia tá tudo invertido, tá tudo louco. Então não é só o homem que faz o errado, não é só o homem também. Tem mulheres também muito erradas também. Tem mulheres que não são totalmente tolas, né? Não são sábias. Então é isso. Um beijo, que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. E se você quiser dar um comentário, né, achar assim, poxa, Deus fez isso, ou então eu já passei por alguma infidelidade e Deus me curou, Deus quer falar algum testemunho, coloca nos comentários que eu interajo com vocês, tá bom? Então, tchau
E logo logo vai vir o próximo vídeo, que é a parte 2. Como salvar o seu casamento sozinha.